Boa noite. Boa noite. Mensalão petista. Joaquim Barbosa nega pedido de trabalho externo a José Dirceu. Eleições 2014. Pesquisa Datafolha aponta crescimento de Aécio e queda de Dilma. Em meio à greve, prefeito Fernando Haddad anuncia bônus que eleva piso de professores. O avanço da dengue. Em meio a surto, capital paulista já tem 4 mortes confirmadas da doença. Justiça suspende reintegração de posse e pede negociação em terreno invadido em Itaquera. E o adeus a Jair Rodrigues. O corpo do músico foi enterrado hoje em São Paulo. Presidente do STF nega a autorização para José Dirceu trabalhar fora da prisão. Condenado no processo do mensalão petista, o ex-ministro da Casa Civil cumpre pena de 7 anos e 11 meses por corrupção ativa. Joaquim Barbosa negou hoje o pedido da defesa de Dirceu para que ele trabalhasse em um escritório de advocacia em Brasília por um salário de R$ 2.100. O ministro do Supremo justificou que, segundo a lei de execução penal, presos no regime semiaberto só podem trabalhar fora da prisão após cumprirem 1/6 da pena. No caso de José Dirceu, isso corresponde a 1 ano, 3 meses e 25 dias. Assim, o ex-ministro só poderia trabalhar fora da penitenciária da Papuda, onde cumpre pena, a partir de março do ano que vem. Ontem, Barbosa revogou o trabalho externo de outros 2 presos do mensalão petista, com o mesmo argumento. E em reportagem publicada hoje, o jornal Folha de São Paulo afirma que Joana Saragossa, filha de José Dirceu, furou a fila de visitantes na última quarta para ver o pai na prisão. E que ela chegou ao presídio num carro com placas frias, usado normalmente em operações sigilosas de Estado. Em resposta à Folha, a Secretaria de Comunicação do Governo do Distrito Federal informou por meio de nota que Joana foi convidada a ir ao complexo da Papuda e colaborar com a investigação sobre a suspeita de que o ex-ministro estaria em greve de fome. Ainda segundo o documento, Joana relatou que as informações sobre a suposta greve de fome do pai são inverídicas. Dirceu está preso desde 15 de novembro do ano passado. Eleições 2014, pesquisa Datafolha divulgada hoje revela que chance de segundo turno na eleição presidencial aumenta. Uma das principais razões foi o crescimento das intenções de voto do pré-candidato do PSDB, o senador Aécio Neves. Segundo o Datafolha, Dilma perdeu 1 ponto. Ela tinha 38%, agora aparece com 37%. O tucano Aécio Neves ganhou 4 pontos, passou dos 16% para 20%. Eduardo Campos subiu 1 ponto, ele foi dos 10% para 11%. Os demais candidatos somam 7%. O Datafolha também pesquisou a intenção de voto para o segundo turno. Dilma venceria em todos os cenários. Contra Aécio Neves, a petista ganharia por 47% a 36% do tucano. Contra Eduardo Campos, Dilma teria 49% e Campos 32%. O Datafolha também analisou a avaliação do governo. A aprovação, que é a soma de quem acha o governo ótimo ou bom, hoje é de 35%. Há 1 mês era 36%. Regular, 38%, era 39%. Ruim ou péssimo, 26%. No mês passado, este número era 25%. A pesquisa Datafolha foi feita entre quarta e quinta desta semana com 2.844 eleitores em 174 municípios do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E Aécio Neves esteve hoje em Maceió e comentou o resultado da pesquisa Datafolha. O que eu tenho dito em relação a pesquisas é que há um indicador nesse momento que é relevante. O uso das pesquisas, é claro que quando você sobe, você acha que é melhor do que quando você cai. O dado relevante é que em todas as pesquisas isso é apontado. Mais de 70% da população quer mudanças e mudanças profundas. Em Curitiba, a presidente Dilma Rousseff visita a Arena da Baixada, um dos 12 palcos da Copa do Mundo.
A presidente visitou um estádio que ainda não está pronto. Ainda falta a colocação de 10 mil cadeiras e a construção da sala de imprensa. Dilma cumprimentou operários e ganhou uma camisa personalizada do Atlético Paranaense. Com a visita à Arena da Baixada, a presidente encerrou um tour por todos os 12 estádios da Copa, iniciado ainda em 2012. A presidente não comentou o resultado da pesquisa Datafolha, que registrou queda na corrida presidencial para as eleições deste ano. A Prefeitura de São Paulo anuncia reajuste de 15% aos professores da rede municipal. A categoria está em greve desde o final de abril. Segundo a Secretaria da Educação, a greve é parcial nas 1.523 escolas municipais. O salário base da rede municipal será de R$ 3.000 já neste mês. Desde 2011, cerca de 20 mil professores da capital paulista que recebem o piso não tinham aumento. O secretário da Educação, César Calegari, afirmou que outros profissionais de educação, inclusive aposentados, também receberão um valor extra. São 15,38% a correção do piso. E para o conjunto do magistério, para aqueles que estão em várias posições da carreira, inclusive diretores de escola, supervisores de ensino, coordenadores pedagógicos, pessoal que trabalha nas secretarias das escolas, então, todas as escolas, creche, EMEI, EMF, SEI, todos, aí 13,43. É um esforço grande, são quase 620 milhões de reais que a Prefeitura faz crescer a folha de pagamento da educação. O prefeito Fernando Haddad, que também participou do anúncio, disse que vai abrir concurso para 3.500 professores de educação infantil e ensino fundamental 1. O edital está previsto para sair ainda este mês, com previsão de prova para o segundo semestre e contratação para o ano letivo de 2015. Com o anúncio de hoje, o governo espera que termine a greve dos professores, que teve início em 23 de abril. Na quarta-feira, cerca de 1.500 grevistas fecharam a Avenida 23 de Maio e o viaduto do Chá, na frente da Prefeitura, para exigir que o município incorpore aos salários dos educadores, ainda neste ano, um abono de 13,43% aos que ganham o piso. A incorporação do abono, a Prefeitura já sinalizou que pretende fazer isso a partir do ano que vem, claro, porque agora está sendo o esforço máximo, E a partir da data base do ano que vem se pretende iniciar essa incorporação, claro, olhando as contas, as possibilidades, discutindo com os movimentos sindicais, mas certamente iniciando o processo de incorporação o ano que vem. Por telefone, o presidente do Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Fundamental de São Paulo, Cláudio Fonseca, informou que a Prefeitura ainda não formalizou o reajuste à entidade. Mesmo assim, segundo ele, a greve continuará, uma vez que as reivindicações da categoria não foram atendidas. Para a próxima terça está marcada uma nova assembleia para definir os rumos da paralisação, que, de acordo com o sindicato, tem adesão de 35% da categoria. A seguir, São Paulo já tem 4 casos de morte por dengue neste ano. E o adeus a Jair Rodrigues. O corpo do músico foi enterrado hoje em São Paulo. O corpo do cantor Jair Rodrigues é enterrado no cemitério Getsemane, no Morumbi, Zona Sul de São Paulo. Muitos famosos foram ao local prestar suas últimas homenagens ao cantor. O caixão chegou ao local em um carro aberto do Corpo de Bombeiros. Os filhos do cantor Jair de Oliveira e Luciana Mello e a viúva de Jair, Claudine Mello, acompanharam o translado do corpo. A entrada de fãs na capela do cemitério não estava prevista, mas o apelo foi atendido pelos familiares. Grupos formados por 5 pessoas passavam rapidamente perto do caixão para prestar as últimas homenagens ao cantor. Com mais de 50 anos de carreira e conhecido por sucessos como Disparada e Deixa Isso Pra Lá, Jair Rodrigues, de 75 anos, foi encontrado morto na sauna de sua casa em Cotia, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira. A causa da morte foi infarto. Deixa que diga, que pense, que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Justiça marca audiência entre coordenadores do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e donos de terreno em Itaquera, na Zona Leste, e adia a reintegração de posse.
Na tarde de ontem, a Justiça aceitou um pedido do MTST para que uma audiência seja feita entre os representantes do movimento e a Viver Incorporadora e Construtora, proprietária da área invadida, antes que os sem-teto sejam retirados do local. Na quarta, a Justiça havia concedido reintegração de posse à dona do terreno, mas, diante da possibilidade de solução pacífica, aceitou pelo pedido de marcar a audiência para o dia 23 de maio, às 11 horas. A área ocupada por pelo menos 2.000 famílias é de 150 mil metros quadrados e está localizada ao lado da Arena Corinthians, palco de abertura da Copa do Mundo. A invasão, batizada de Copa do Povo, teve início no sábado passado. Secretaria Municipal de Saúde confirma que 4 pessoas morreram por dengue em São Paulo em abril. O número de casos em 18 meses de epidemia é o dobro do mesmo período do ano passado. No início, parecia uma gripe e logo depois vieram as dores. Dor nas pernas, dor na cabeça, febre. A febre sempre, eu não tenho febre alta. E aí fui para o hospital. O diagnóstico, dengue hemorrágica, a forma mais grave da doença. Fiquei uma semana internado, depois fiquei mais uma semana de cama. E até essa semana, que já vão lá para 20 dias, 25 dias, eu ainda, de quarta-feira para cá, que eu melhorei bem, mas até terça-feira eu ainda não estava muito bem. Já são 4.514 casos confirmados na capital, mais que o dobro registrado no mesmo período do ano passado. Metade dos casos de dengue está concentrada em 8 bairros: Jaguaré, Lapa e Rio Pequeno, na Zona Oeste, em Tremembé e no Jaraguá, na Zona Norte, e na Zona Leste, no Carrão, Vila Jacuí e Cidade Líder. Casos também avançam em Santo Amaro e no Campo Limpo, na Zona Sul. No verão passado, choveu menos, porém fez mais calor, o que, segundo especialistas, pode justificar o crescimento da doença. Desde o início de abril, o número de casos na capital cresceu 20% a cada semana. Mas, de acordo com o que se observa em anos anteriores, a tendência é que a quantidade de doentes diminua a partir da segunda quinzena de maio. A prefeitura diz que intensificou o combate ao mosquito transmissor e que a maioria dos criadouros está dentro de casa. A coordenadora do Programa de Controle da Dengue alerta para os sintomas que indicam o momento de procurar um médico. A dor abdominal intensa é o sinal de alerta mais importante para que a pessoa procure. Tá com dengue, tá com suspeita de dengue, tá tomando líquido em casa, mas no 3º ou 4º dia apresenta esse sintoma, uma dor intensa, vômitos importantes, tremor, queda de pressão, aquela sensação, tem que procurar imediatamente um serviço de saúde de emergência. Em todo o estado de São Paulo foram registrados 54 mil casos de dengue de janeiro a abril, 1/3 do que foi registrado no mesmo período do ano passado. Além da capital, as cidades de Campinas, Americana, Jaú e Votuporanga, todas no interior, vêm registrando um crescimento nos casos de dengue. Bom, como estava previsto, o tempo mudou em toda a faixa leste de São Paulo e a semana termina com muita nebulosidade, frio e chuva fraca aqui na capital paulista. Agora à noite o frio aumenta ainda mais e pode garoar a qualquer hora. E amanhã a capital pode ter a tarde mais fria do ano. Mariana Armentano traz em detalhes a previsão para todo o estado de São Paulo. Uma massa de ar seco polar é a responsável pela queda nas temperaturas. O sábado será de muitas nuvens, frio e chuva a qualquer hora em todo o leste do estado por causa da umidade que vem do mar. No interior, o sol predomina e até esquenta durante o dia. Máxima amanhã de 29 graus em Araçatuba e de 30 em Votuporanga. Na região de Sorocaba e de Campinas, ocorrem aberturas de sol, não chove, mas a máxima não passa dos 22 graus. Na capital, tempo nublado e chuviscos a qualquer hora e temperaturas baixas. Nessa madrugada, mínima de 15 e máxima amanhã de 20 graus. No domingo, o tempo fica firme à tarde, mas ainda faz frio. A máxima não passa dos 21. Já na segunda-feira, a máxima prevista é de apenas 23.
Fumantes poderão, em breve, ter de pagar multa de R$ 200 caso desobedeçam a lei que proíbe fumar dentro de locais fechados. Antes, apenas os estabelecimentos eram punidos. O novo projeto de lei foi aprovado na Assembleia Legislativa e o governador de São Paulo tem mais 11 dias para sancionar ou vetar o texto. Quem fuma diz estar acostumado com a regra, o hábito de acender um cigarro só em locais abertos. Eu quero que respeitem o fato de eu poder fumar, mas eu entendo que não necessariamente eu tenho que tornar você um fumante passivo. Eu também, quando estou comendo ou estou em algum lugar com minha família ou com meu parente, eu também não gosto de sentir o cheiro de cigarro. Acho que a gente tem que fumar num lugar que é aberto para não prejudicar os outros também. Enoque era para-atleta, mas deixou o esporte depois que teve uma doença provocada pelo cigarro. Aprendeu a não fumar em locais fechados. Se eu fumo, você não fuma, por que você tem direito de acender um cigarro perante uma pessoa que não fuma? Muitas vezes a gente opta pela varanda do estabelecimento por estar calor, alguma coisa do tipo, e a gente acaba tendo que dividir a fumaça do fumante, que está fumando na porta do estabelecimento, e incomoda da mesma forma. A lei antifumo está em vigor em São Paulo desde 2009. Ela proíbe fumar em locais fechados de uso coletivo. Até agora, só quem é punido é o estabelecimento comercial. Mas os deputados estaduais aprovaram na Assembleia Legislativa um projeto que pune também o próprio fumante. Sou contra, sem dúvida. Acho que o estabelecimento tem que se responsabilizar pelo local, não o fumante. Eu acho que se existe uma regra, todos têm que cumprir. Mas acho que não tem que vir da pessoa que está no restaurante. Até porque abre brecha para muita fiscalização que não vai ser correta. Eu acho justo. A lei foi feita para ser cumprida, né? Então eu acho justo, sim, que divida essa responsabilidade. Às vezes o estabelecimento estipula a lei que não pode fumar, mas aí as pessoas vão lá e desrespeitam. Então eu aprovo, sim. O preço dos alimentos subiu menos que a inflação de abril. A informação é do IBGE. De acordo com dados do Instituto, a inflação desacelerou e em abril ficou em 0,67%. Em março, a inflação havia fechado o mês em 0,92%. De acordo com o IBGE, em média, os alimentos e bebidas subiram menos em abril. E esses itens têm um peso grande no orçamento. Pelo menos 25% dos gastos das famílias é com alimentos. Também contribuiu para a desaceleração da inflação o item transportes, que subiu menos que o esperado. Vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A inflação desse mês, como a gente acabou de ver, foi a menor que de março, e foi bem horrível. O preço da comida está subindo menos e vai ficar menos pesado nos próximos meses, mas ainda vem subindo mais do que a média da inflação. No final das contas, no conjunto geral dos preços, a inflação continua no mesmo ritmo dos últimos 5 anos, mais ou menos. Por vezes um pouco maior do que 6% ao ano, como agora, por vezes um pouco menos, mas sempre rodando em torno de 6%. Inflação assim nesse nível reduz ou impede o aumento do poder de compra dos salários. Torna os produtos brasileiros mais caros, o que faz a indústria brasileira perder mercados lá fora. Tudo somado, a inflação faz o Brasil crescer um pouco menos, entre outros problemas. Qual a perspectiva para a inflação até o final do ano e no ano que vem? Na previsão dos economistas do Itaú, por exemplo, divulgada hoje, a inflação fecha o ano de 2014 em 6,5%. Em 2015, fica no mesmo lugar. Os preços vão cair, mas no ano que vem a energia elétrica vai ter um salto grande. Vai ter mais reajuste da gasolina, os transportes públicos vão subir. Tudo depois da eleição, claro. Inflação por volta de 6,5% significa também que a taxa de juros vai subir mais um pouco. Vai ficar alta até 2016. Taxa de juros alta, obviamente, reduz o consumo, pois fica mais caro financiar qualquer compra. Além do mais, reduz a vontade do empresário de investir em expansão dos negócios ou em negócios novos. Com menos consumo e investimento, a economia vai continuar crescendo assim, a mais ou menos 2% ao ano, como tem acontecido desde o início do governo Dilma. Com menos crescimento, haverá menos espaço para reajuste de salários, menos empregos novos. O governo vai arrecadar menos impostos. Assim, vai ter menos dinheiro para gastar mais em programas sociais, para reajustes da aposentadoria e do salário mínimo ou até em mais hospital. Não é um desastre, mas é uma armadilha de crescimento baixo. Um problema que não aparece logo, como numa crise, mas vai impedir o Brasil de progredir logo.
Para que não seja assim, o país precisaria fazer uma dieta forte em 2015. Dietas sempre são incômodas ou dolorosas, mas sem um período de sofrimento, a gente não vai voltar a progredir rápido outra vez. No entanto, a candidata Dilma Rousseff e mesmo a oposição não parecem inclinados a fazer essa dieta, a tomar os remédios ruins em 2015. Ou, se querem, não vão contar tal coisa antes da eleição. Boa noite. Começou em São Paulo a 13ª edição da Feira Casar, especializada em serviços para casamentos. Quem está se preparando para subir ao altar pode ver as novidades do evento até domingo. Que tal um buquê de jujuba? Realmente um buquê de bala para as noivas mais inusitadas. Mas aqui no Casar 2014, as opções são muitas, são mais de 100 expositores e tem para as inusitadas e também para os mais tradicionais. Olha só esse buquê de flores preservadas, dura 40 anos, até os netos vão conseguir admirar o buquê do casamento. Esses docinhos também com formatos bem diferentes, bem originais, formato de chapéu, por exemplo. Aqui são várias opções de lembrancinhas, convite com a renda do vestido da noiva, tudo sobre fotografia para o momento especial. E esse álbum aqui, olha, custa R$50 mil, verdadeira joia. Tem aqui diamante, ouro e esse serviço aqui que também é uma joia. Os convidados durante a festa vão receber, além de maquiagem, massagem nos pés. Isso porque essa assessoria fornece tudo de bom para os noivos, mas também para os convidados. Casar 2014 vai até domingo aqui no Shopping JK Iguatemi. No sábado, das 2 da tarde às 9 da noite e no domingo, das 2 da tarde às 8 da noite. A entrada custa R$100 e meia entrada para estudantes e aposentados. Ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi começa a cumprir pena de trabalho comunitário. Ele foi condenado por fraude fiscal. Berlusconi ficou no centro para idosos por 4 horas e deixou o local sorridente. Ele terá que realizar o serviço social pelo menos uma vez por semana durante 1 ano e também foi excluído do Senado, sendo proibido de votar e de disputar eleições. O líder político de direita, que exerceu o cargo de primeiro-ministro da Itália por 3 vezes, já havia sido condenado a cumprir 4 anos de prisão, mas a sentença foi reduzida a 1 ano. Berlusconi tem 77 anos e, por sua idade ser considerada avançada, não pôde ir para a cadeia. Tempestade de areia atinge região nordeste da China. Os fortes ventos começaram ontem na província de Xinjiang e continuaram até a tarde de hoje. Os moradores evitaram sair de suas casas porque a visibilidade ficou reduzida a 50 metros. Apesar do risco, nenhum acidente foi registrado. O fenômeno prejudicou fazendas e plantações. Há 15 dias, a região foi atingida por uma tempestade semelhante. E a edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Nós voltaremos na segunda, às 10 da noite. Fique agora com o programa todo seu. Uma ótima noite para você. Bom final de semana. Logo mais 11h30 da noite, estreia um programa sobre a vida noturna paulistana. A Cidade que Não Dorme. Assista agora todo seu. E logo após, A Cidade que Não Dorme.